Olá! Então, hoje a gente vai resolver um exemplo de domínio e imagem de função real de várias variáveis. Então, uma função é real quando a resposta dela dá um número real. E ela é uma função de várias variáveis quando o domínio dela é um conjunto que está dentro do, por exemplo, R2, R3, então tem mais de uma variável no domínio dela. Então, vai ser o R2, R3 ou mais. Então, função real de várias variáveis. Então, neste exemplo aqui, a nossa função w depende do x, y e z. Então, o domínio dessa função está dentro do R3 e pode ser até o próprio R3. Então, ele é um subconjunto do R3. E a lei de formação é essa aqui, ó, 1 mais x ao quadrado, que é a primeira coordenada, y ao quadrado, que é a segunda coordenada, e z ao quadrado, que é a terceira coordenada. Esta resposta que a gente encontra é um número real. Então, é uma função real de várias variáveis, no caso x, y e z. Então, como que a gente olha o domínio dessa função? Então, vamos aqui, ó. Precisamos saber se x, y e z tem algum problema, então tem alguma restrição? Quais seriam as principais restrições? Por exemplo, se a gente tiver divisão, o denominador não pode ser zero. Se a gente tiver raiz quadrada ou de índice par, o conteúdo não pode ser negativo. E se, por exemplo, tivermos uma raiz quadrada ou de índice par no denominador, esse conteúdo dela não pode ser zero e nem negativo, então tem que ser estritamente positivo. Então, os principais problemas são esses. Neste caso aqui, não temos divisão, não temos raiz. Então, o x ao quadrado, o x pode ser qualquer número real. O y aqui está ao quadrado. Mesma história, qualquer número real, a gente encontra a resposta deste número ao quadrado. Então, y é qualquer número real também. E z é a mesma história. Então, z ao quadrado, qualquer número ao quadrado, eu encontro a resposta, qualquer número real. Então, o domínio dessa função. Se o x, y e z pode ser quaisquer números reais, então a gente pode escrever assim, ó, x, y, z, como não tem nenhuma restrição, a gente pode pôr assim, ó, pertence. E agora tem que tomar cuidado. Como eu tenho 1, 2, 3 coordenadas, são 3 variáveis aqui envolvidas, então vai ser o R3. Então, eu posso escrever assim, x, y, z pertence aos reais e não tem nenhuma restrição. Se tivesse alguma restrição, a gente colocaria o tal que e a restrição na frente. Ou a gente pode escrever aqui direto, ó, é o R3. Ah, mas também pode aparecer dessa forma assim, ó, R na primeira coordenada, vezes R na segunda coordenada, vezes R na terceira coordenada. Então, o domínio está aí. Neste exemplo, não tem nenhuma restrição. E a imagem? A imagem a gente quer saber das respostas. Então, essa resposta vai ser um número real, mas é qualquer número real, eu tenho um x e um y e z que corresponde a esse número real, né? Então, das respostas que essa função me dá, dessas respostas, qualquer número real pode ser resposta de algum x, de algum y, de algum z combinados aí? Então, vamos ver aqui. Então, neste exemplo, x ao quadrado, o que a gente sabe dele? Ele é sempre maior ou igual que zero. Então, esse valorzinho aqui é maior ou igual que zero. O mesmo acontece para o y ao quadrado e para o z ao quadrado. Então, temos uma parcela que é positiva, mais uma parcela que é positiva, mais uma parcela que é positiva. E pode ser zero também. Então, essas 3 parcelas aqui, no mínimo, essa soma vai ser zero ou maior que zero, né? Como eu ainda tenho um aqui somando, então, o que a gente tem aqui? Que essa soma vai ser 1, até vou pôr aqui, vai ser maior ou igual que 1. Como aqui pode ser maior que zero, vou até pôr aqui para a gente lembrar, ó. Então, é maior ou igual. O 1 já está aqui. Maior ou igual que zero, maior ou igual que zero e mais zero. Então, seria no mínimo 1. Então, a resposta dessa função é no mínimo 1. No caso em que o x for zero, o y for zero e o z for zero. Para quaisquer outros valores de x, y e z, essa resposta vai dar maior do que 1. Então, por exemplo, se eu escolher como resposta o menos 3, não tem nenhum número real que eu coloque no x, outro no y e outro no z, que essa soma aqui dê menos 3. Não tem. A resposta vai ser no mínimo 1. Então, a imagem é isso. É o subconjunto dos números reais que está minhas respostas, né? Que contém todas as minhas respostas. Então, a imagem dessa função
Como a função chama W, né? Então W vai ser um número real tal que é qualquer número real? Não. Vão ser números reais maiores ou iguais a 1. Então, eu posso escrever dessa forma ou posso escrever na forma de intervalo. Então, intervalo fechado no 1, e como é maior do que 1, vou pôr aqui infinito, e no infinito a gente não fecha, né? Então, fica aberto aqui. Então, a imagem dessa função real de várias variáveis, eu posso escrever na forma de conjunto. Então, W é um número real, tal que W maior ou igual que 1, ou o intervalo, né? Deixa eu até pôr aqui, ó, a imagem de W. É um intervalo que começa no 1, inclusive 1, fechado no 1, né? E só cresce, né? Então, vai até infinito. Se quiser a representação na linha dos reais, na reta dos reais, então aqui é 1, bolinha fechada, porque entra o 1, e todo mundo que está acima de 1, ok?